Bem, gente, eu quero começar hoje falando do Rio Grande do Sul, mas não é do estado. Eu quero falar de um cara que passou por lá, que certa vez perguntaram para ele, escuta aqui como é que é o nome dele, disseram, o Mário Quintana. Mário, é, como é que você vai passando, Mário? Eu passarei. Vocês, como é? Vocês passarão e eu passarinho. Mas outra vez, ele morreu aos 80 e poucos anos, e detalhe, ele morou no hotel que era do Falcão. O Falcão soube que ele tinha sido despejado de um hotel porque não conseguia pagar as contas do hotel onde ele morava. E aí ele soube disso, mandou, foi lá, pegou o carro, levou ele para um dos hotéis que ele tem, é dono de hotel em Porto Alegre, foi lá, chamou o gerente e disse, ele vai morar aqui o tempo que ele quiser, por minha conta. Poxa, o Falcão, a gente sabe que além de ser um grande jogador, ele era um cara letrado, ele lia muito, e ele acolheu o Mário Quintana. Mas outra frase de Mário Quintana me chamou a atenção, e hoje eu estava ouvindo uma palestra do Cortella, Mário Cortella, e perguntaram para ele, Mário, 80 anos, por que você não casou? Ele morreu solteiro. E ele disse, eu prefiro ter dezenas de mulheres esperançosas do que uma frustrada. Essa foi a frase de Mário Quintana. Então, esse começo de manhã eu pergunto, eu me lembrei também, juntei aqui meu cérebro, como ele fala das sinapses neuronais que Júnior fala aqui, e também as sinapses foram me buscar os meus 15 anos de idade, quando eu li pela primeira vez Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Eu prefiro essa expressão, Dale Carnegie. Eu uso Carnegie, eu falo Carnegie, eu aprendi Carnegie, vou ficar com Carnegie. Então, Carnegie escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Então, a minha conversa nesse começo de manhã do nosso café filosófico aqui com o Júnior é isso. Como é que nós queremos, como é que nós vamos ser lembrados? Inclusive, o livro atual de Carnegie, ele mudou. Esse livro foi escrito em 1937. 37. Ele tem milhões de livros vendidos. Tem uma empresa grande, mundial, que tem esse livro como o livro de cabeceira de todos que trabalham nela. Não vou fazer propaganda dela. Mas é o jeito de falar, a abordagem. E ele mudou de editora recente. Ele não, porque ele já morreu há muitos anos. Mas a editora que cuidava dele agora é uma nova. E ela escreveu Como se tornar inesquecível, segundo Carnegie, que se baseia nos livros que ele escreveu. E é um compilado. É um compilado. Eu indico, inclusive, para as pessoas lerem. Aqui tem né, uma, como é que chama? Que vende livros? Livraria? Uma livraria que vende. Se encontra em sebos também, né? Aí em sebos também. Eu de vez em quando. Você vai em sebos também? Eu só compro. Tem coisa que a gente só encontra em sebos. Quer ver um livro? Já que a gente está aqui hoje, eu me permito aqui colocar coisa de alguns livros que eu escrevi, que eu li. Chama A Descoberta do Terceiro Olho. Vou indicar, inclusive, logo aqui para o Júnior Albuquerque. Só encontra em sebos. É o livro de uma mulher. Para vocês terem uma ideia, quando ela disse que ela não colocou a bibliografia da pesquisa dela, porque se ela fosse, ela teria que escrever 2 livros só sobre a biografia, porque ela disse que é um supra-sumo, um livro de cabeceira. Sabe como é que esse livro chegou para mim? Olha a vida. Uma ouvinte minha, muito querida, deve estar me ouvindo agora, Ludinete Carramilo, de ascendência portuguesa, ela estava numa fila da Caixa Econômica de Penhores. E aí uma mulher conversando na fila paralela, falando de um livro, não porque esse livro é um livro da minha cabeceira, não porque esse livro, antes de sair de casa, eu sempre li esse livro. Aí ela ficou curiosa. Quando ela emparelhou com a mulher, ela falou, que livro é esse? Porque lembrou de mim. Falou para o Robson que ela me via falar coisas no rádio. E ela disse, anotou. Quando ela saiu da caixa, me ligou e me deu o livro. Aí eu liguei para uma amiga minha, uma freira Paulina, irmã Rosana Pulga. Muita gente que está me ouvindo agora conhece a Rosana Pulga. E Rosana, eu preciso esse livro em São Luís, não tem. E ela estava em Minas Gerais. Ela disse, eu vou aqui procurar onde existe. Aí ela encontrou e mandou, inclusive, pelo Sedex da empresa das Paulinas mesmo, foi muito gentil comigo. Botou no Sedex todo embrulhado e tal. O livro chegou para mim e foi a primeira vez. Eu já comprei ele umas 10 vezes, porque eu compro e passo adiante. Eu não guardo livros, eu passo adiante. O livro chama A Descoberta do Terceiro Olho.
Entre agora na internet, que vocês podem comprar, eu acho que a Amazon, não sei. A Amazon faz uma conexão com sebos. Não é de Helena Blavatsky. Não, né? Blavatsky, eu tenho lido, aliás, eu tenho relido Blavatsky. Não é. Ela é. Porque Blavatsky é a ciência das ciências, gente. Antes de tudo começar. Sim. E essa mulher não é. É fantástico o livro. É um livro que eu releio sempre. Eu tenho ele agora como é que chama? Eu tô lendo no Audible, que é um tipo de leitor de livros, de audiobooks. Eu estou agora mais. É como meus olhos já estão falhando, Júnior Buquerque, então eu estou ouvindo livros agora. Eu estou migrando para ouvir, mas não é pela novidade, não. Tem o Audible e tem o Kindle também. Eu leio no Kindle também. Me desculpe se hoje eu me estendi aqui. Mas é assim, a ideia da gente aqui, isso aconteceu, eu não previ nada, eu não conversei com o Adalberto Mello, que é o nosso chefe. Um dia, Júnior Buquerque chegou aqui, aí Júnior começou a falar, citar coisas de Freud, Jung. Eu digo, peraí, o que é isso? Então, as coisas se criam nesse programa, tem sido assim desde As 2006. coisas nascem aqui espontaneamente, né? Espontaneamente, você chegou e puxou ali, eu digo, opa, peraí, que Interessante. conversa boa, é muito O boa. bom da resiliência é que o processo precisa ser vivido, né? Você imagina uma lagarta que a gente vê comumente por aí, principalmente em árvores. Uma lagarta, ela só vive para se alimentar das folhas e come muita folha, né? E como elas comem? Elas destroem às vezes o galho todo da árvore. Então a lagarta, ela passa por uma metamorfose fantástica, hein? Ela come aquilo tudo e enxerga muito pouco, vive só para comer, exatamente para usar essa nutrição no processo de transformação, de metamorfose no casulo, né? Quando vai se transformar para borboleta. Então, essa metamorfose exige um esforço muito grande. Por exemplo, você está aqui na criação das asas dentro do casulo. Imagine você, meu querido Robson Júnior, Jéssica e os nossos ouvintes, você já depois de formado ali dentro daquele casulo, que é forte, ele não é frágil, quem já viu sabe que ele é bem forte. Você imagina romper uma lagarta nascendo asas, ou seja, com aquela sensibilidade ali da abertura das asas dentro do casulo, você imagina romper aquilo ali. Com a tesoura já seria difícil. Aí você imagina romper aquilo. Mas é necessário aquele esforço todo para que ela rompa aquele casulo, porque durante o esforço é distribuído sangue para as asas, é distribuído o fluxo vital para todas as partes da borboleta, para a partir daí ela voar e fazer o seu papel de, por exemplo, polinizar, né? Distribuir o pólen através de outras árvores, através de flores, enfim. Mas é preciso que ela tenha esse esforço de rompimento. E aí eu me lembro bem da história da intervenção do humano, quando viu, e aí é um conto, né? Quando viu aquele casulo se mexendo ali na árvore e foi lá para ajudar e cortou o casulo para facilitar, para tentar ajudar a metamorfose da borboleta, né? Ao que ele cortou o casulo, a borboleta até que já estava formada, mas caiu e não conseguiu voar. Os predadores comeram a borboleta, porque o esforço necessário para que o sangue, para que o fluxo vital se distribuísse para as asas, para que tivesse a imponência do voo, foi interrompido. Há um tempo para tudo, né? Há um tempo para tudo na vida. Então, quando a gente passa por alguma dificuldade, essa talvez seja uma grande chance de reflexão, uma grande chance de mudança mesmo. As intervenções para ajudar, elas são bem-vindas, muitas das vezes necessárias, mas até para isso precisa reflexão, porque uma ajuda, e eu acabei de dar esse exemplo, pode, num bom gesto, acabar prejudicando. Por favor, não me interpretem mal, mas Manda isso mesmo. mas é muito importante. É por isso que eu falo tanto de equilíbrio mental, Robson. É para que a gente saiba ter o discernimento para entender essas situações, entender o que é que eu preciso passar, entender qual é o processo de dificuldade que cada um de nós, que somos seres singulares, precisamos passar para que a gente evolua.
para que a gente consiga voar. Então, esse processo todo, ele é necessário. Por isso que alguns filósofos dizem que para você alcançar o céu, você precisa conhecer o inferno. Trazendo essa metáfora de que você tem o sofrimento. Você imagina que a maior ascensão, a maior vitória de um homem sobre a terra foi na Via Crucis, sendo chicoteado e carregando uma cruz. Eu tenho um amigo que me falou recentemente da visita que ele fez à Via Crucis, a via que Jesus passou, agora, recente, numa viagem que fez, e me falando de conforto ao atravessar toda aquela passagem, que era subida, inclusive. Júnior, com tênis, um bom tênis, uma garrafa d'água na mão, um chapéu, uma camisa adequada, uma dificuldade grande. Imagina um homem, aquela época que já não tinha aquela estrutura, era pedregulho, e um homem seminu, chicoteado o tempo todo, descalço, não é? Carregando uma cruz pesada e mais ou menos uns 60 quilos a pedra. E não era assim, bem lisinha. Não. Cheio de rugas. Aí você imagina esse processo de dificuldade. Veio daí a maior vitória já explicitada no nosso plano terrestre. Veio desse sacrifício. E aí a gente traz essa analogia aí com a historinha da borboleta, da lagarta que virou borboleta. Então, amigo, amiga, que fica essa mensagem hoje, que para nós todos fica essa mensagem. Se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, primeiro de tudo, aceite que você está passando por isso. Segundo, aquele ensinamento que a gente trouxe hoje, se você é capaz de fazer alguma coisa, de tirar a pedrinha do sapato, de tirar a pedra do seu problema, você faça a sua parte. O que for impossível para você, entregue para Jesus, entregue para Deus, que Ele mais o fará. É isso aí. Então, a cruz era a coisa, gente, mais terrível daquela época, mais humilhante. Sim. Mas Jesus vem e diz que não. Essa coisa isso é citado por um pensador grego, Nilos Kazantzakis. Essa história desse caminhar dele, que ele vê lá vai ensinar ou vai mudar. Não, eu quero, poxa, não vai demorar, não vamos demorar a tal da bicha para voar, porque tem um tempo. Aí ele entendeu, disse que entendeu. Tem um tempo para tudo. E o curioso é que muita gente pergunta, mas por que Jesus, sendo Deus, não evitou tudo aquilo, né? Ele disse, não vou passar por isso, ou por que Jesus poderia ter feito isso, mas o plano de Deus, exatamente por ser Deus, é que deveria ser consumado como foi. Tanto que Jesus foi 100% Deus, mas também foi 100% nós, carne humana. Por isso que na subida de Jesus ao Getsemane, não é? Quando ele indaga ao próprio Deus numa conversa íntima, e veja que esse momento é de solidão, é de solitude, absoluta solidão, é de estar só, né? Ele pergunta o porquê daquele cálice, né? Por que daquele cálice pesado? Numa atitude humana, numa atitude de sentimento na pele, no corpo, mas logo vem a inteligência racional do plano perfeito de Deus, que seja feita a sua vontade. Sempre. Quem estava falando ali a grande alma, o nosso grande avatar, como a gente queira, ícone, sei lá, inspiração de tudo. Júnior Albuquerque. Mas como você começou falando dos nossos irmãos gaúchos, a gente vai trazer hoje no nosso Opa. Bom Dia Maranhão